Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de ardil para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso aproximou-se dele, uma mulher trazendo em frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Por que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E respondiam, mas Jesus disse: deixai-o. Por que a aborreceis? Ele praticou uma boa ação para comigo. Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, por toda a parte onde for proclamado o Evangelho ao mundo inteiro, também o que ela faz será contado em sua memória. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao chefe dos sacerdotes para entregá-lo a eles. E ouvindo, alegraram-se e prometeram-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Um homem levando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a minha sala, em que podereis comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala arrumada com almofadas. Fazei os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estava à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um dos que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhe um após o outro: acaso sou eu? Ele, porém, disse-lhes: um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Enquanto comia, ele tomou o pão, abençoou e partiu-lhes Deus, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças e deu a eles a todos e beberam, e dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: Todos vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência: Mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. E foram a um lugar cujo nome é chamado Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: Permanecei aqui enquanto vou orar. E levando contigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz Pedro: Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus discípulos estavam pesados de sono e não sabiam o que dizer-lhe. E vindo pela 3ª vez, disse-lhes: Dormi agora e repousai. Basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dara-lhes uma senha, dizendo: É aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, e o beijou. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a ele, disse: Serei eu o ladrão? Saíste para prender com espadas e paus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes, mas é para que as Escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam.
pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu, Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então rasgando suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e abrir-lhe o rosto e esbofetá-lo e a dizer: dá-me uma de profeta. E os criados o esbofeteavam. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que a aquecia, fitou-lhe e disse: também tu estavas com Jesus Nazareno? Ele, porém, negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Logo de manhã, os sumos dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E, maniteando-se a Jesus, levaram-no e o entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse: tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: nada respondes? Vê de quanto te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhes soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que uma revolta haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subida, começou a pedir-lhes que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: querei que eu vos solte o rei dos judeus? Por ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém,
incitavam o povo a pedirem antes que lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus que dizes ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucificam! Disse-lhes Pilatos. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucificam! Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de cravos de espinhos, lhes impuseram na cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram-lhe a vesti-lo com as próprias vestes. E levaram-no para fora que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali, vendo-o vindo do campo, para que lhe carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus no lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a 3ª hora quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição de sua culpa: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, descendo agora da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si e com os escribas, diziam: A outro salvou, e a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o injuriavam. À hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra, o sol parou de brilhar até a hora 9ª. E à hora 9ª, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: Eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem descê-lo da cruz. Jesus, então, dando um grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. O centurião, que achava bem defronte dele, vendo o que havia expirado desse modo, disse: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E também estavam ali algumas mulheres, e olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de Salomé. Eles o seguiam e o serviam, enquanto estava na Galileia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém.
E já chegada a tarde, sendo dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousado entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o corpo a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu e enrolou o lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria Madalena observaram onde ele foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o Evangelho da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, na qual começa do tempo da quinta-feira, do dia da última ceia, naquela tarde santa em que Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. No momento da última ceia, instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, e depois instituiu o novo mandamento, como está narrado no Evangelho segundo João, e lavou os pés dos discípulos, como está narrado no Evangelho segundo João. E aqui no Evangelho de São Marcos, começando desde da agonia do nosso Senhor Jesus Cristo, começando da unção em Betânia, do perfume de nardo, na qual amanhã, no Evangelho segundo João, nós o veremos também o perfume de nardos, e Judas o querendo vender, falando para vender, mas no coração dele era outra coisa, porque Judas dizia uma coisa, mas interiormente era outra coisa. Ele estava nas trevas, porque o que ele fez com o mestre. Por isso que aqui no Evangelho está escrito, Jesus dizendo, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue, melhor seria para esse homem não ter nascido. Jesus está falando de Judas o Iscariotes. Ele fala, o Filho do Homem for entregue, que ele é o Filho do Homem, porque é um homem com todos os seres humanos, e um homem Deus, como comenta Santo Agostinho. E continuando, depois entra a instituição da Eucaristia, depois que Jesus fala de Judas. Judas comeu com o Senhor naquela tarde santa, na instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, e depois que Judas saiu, Jesus instituiu o novo mandamento. E depois que Judas saiu para vender o Senhor por dinheiro, por 30 moedas de prata, na qual era 30 denários, e 30 moedas de prata, naquela época, era um salário mínimo do trabalhador do Império Romano, na qual hoje vale 90 reais, em reais, 90 reais, um salário mínimo na época do trabalhador do Império Romano. E Judas o entregou o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus tudo o já sabia. E logo Judas chegou com os guardas, como no Evangelho de João está escrito, vieram com flechas, armas e lanternas. Lanternas porque já era noite e já tinha escurecido. E Jesus entrou em agonia, era por volta das 21 horas, das 22 horas. E a hora que chegaram com flechas, armas, lanternas, era por volta das 11 horas. E até aqui no Evangelho de hoje,
está narrado que vieram com paus. E aí prenderam Cristo Senhor. E Judas beijou o nosso Senhor Jesus Cristo a hora que os guardas chegaram. E por que Judas beijou Cristo Senhor? Para não confundir que Cristo Senhor andava como todos, vestiam como todos, não estava diferente dos outros, igual a todos. Judas foi até ele e beijou para não confundir, não prender errado. Foi por isso. E logo prenderam Cristo Senhor, levaram para o Sinédrio. E depois que estava no Sinédrio, até no Evangelho segundo Mateus, lá vem uma mulher chamada Cláudia, que era a mulher de Pilatos, e pede para não colocar a mão naquele justo, que ela havia tido um sonho naquela noite, na noite de quarta para quinta, que havia sofrido muito. E a mulher de Pilatos, chamada Cláudia, ela pediu outra pessoa para falar com Pilatos, para não mexer com aquele justo, porque ela tinha um sonho e tinha sofrido muito. Mas ela pediu a Pilatos, mas depois pediram para soltar o Barrabás e prender o Cristo Senhor, porque todos os anos Pilatos, antes da festa da Páscoa dos judeus, soltava um preso e tinha Barrabás, e Barrabás era um bandido. Barrabás tinha cometido um homicídio logo naqueles dias em que foi preso. E Barrabás, na época, tinha uns 38 anos, 40 anos. E Barrabás, Jesus, anunciando o reino de Deus, e Barrabás andava junto andava com outras pessoas também, porque Barrabás era um bandido. Mas no período de Jesus anunciando o reino de Deus, também e Barrabás fazendo as coisas erradas. E vemos essa realidade, tantos Barrabás em nosso meio pelo mundo afora. E aí prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo. O povo mandou soltar o Barrabás, soltar o bandido e crucificar Jesus de Nazareno. Mas principalmente os judeus, que nós vimos nessa quinta semana do tempo da Quaresma, da Semana das Dores, no Evangelho segundo João, tantas dificuldades que Cristo Senhor encontrava com os judeus queriam matá-lo. E aqui no Evangelho de hoje, do domingo de Ramos da Paixão, nós veremos sexta-feira, segundo João também, o povo mandar soltar Barrabás e crucificar Jesus de Nazareno. E aí crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, em todos os horários, e aqui, depois que o nosso Senhor morreu na cruz, José de Arimateia foi pedir a Pilatos para retirar o corpo da cruz. Pilatos o permitiu, porque o sábado se aproximava, já era véspera do sábado, festa solene para os judeus. Era o recolhimento, e Pilatos o permitiu retirar o corpo do Senhor. Nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, não tem escrito o momento que transpassaram o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sexta-feira nós iremos ver que Cristo Senhor, primeiramente dos que foi crucificados com Cristo Senhor, quebraram as pernas. Pilatos mandou quebrar as pernas dos crucificados. Os soldados foram, quebrou as pernas de um e depois de outro. E Cristo Senhor, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado transpassou o coração com a lança, e imediatamente saiu sangue e água, e na qual nasceu o sacramento da igreja. O sangue é a Eucaristia.
A água é o batismo, que nós somos ungidos em Cristo, somos sacerdotes, somos profeta e somos reis. E naquele momento, comenta os santos padres, Maria Imaculada disse: a Senhora das dores, a Senhora da piedade, é ossos de meus ossos, é sangue do meu sangue. Vamos olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, estar com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o Papa Francisco hoje na homilia, e gloriar-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos orar pelo fim dessa pandemia, que acaba rapidamente essa pandemia e que todo mundo seja liberto, e rezemos por todos os que faleceram. Que Maria Imaculada, a Senhora da Soledade, ilumine e guie todos, que todos permaneçam com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, ó Senhora da Soledade, ilumine e guie todos, que todos permaneçam no silêncio com a cruz de vosso Filho. E rezemos pelo fim da pandemia. Ó Maria Imaculada, tu sempre trilha em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores, para nos lavar através da cruz, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Nossa Senhora da Soledade. Amém. Ó Mãe do belo amor, ilumine e guie todos os profissionais de saúde, que todos os que estão infectados por essa pandemia sejam curados. Ó Mãe do belo amor, aqueles que nos pediram oração, principalmente nesse momento, uma joia preciosa, Maria José Paiva Diniz, que também está em recuperação. Ó meu Senhor, cure essa mulher e todos os que estão infectados. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Ó meu Senhor, misericórdia de mim e do mundo inteiro. Ó meu Senhor, misericórdia de mim e do mundo inteiro.